Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência como reitor pro tempore lá no Instituto Federal Farroupilha, lá em Santa Maria. Eu estava aqui apoiando o Fórum Mundial da Educação Profissional ali em 2012, bem ali no final de maio, quando recebi um contato da CETEC pedindo para que eu assumisse a gestão pro tempore do Farroupilha, porque o mandato do reitor Caio ele havia finalizado e ele não queria ficar no cargo. Aí eu perguntei algumas coisas e perguntei, olha, minha esposa tem primas e primos, né, família, tias lá em Santa Maria. Eu pedi um tempo para pensar, liguei para minha esposa, tínhamos filhos pequenos, né? E ela falou, não, Santa Maria, você pode ficar na casa da minha tia e de repente a gente vai lá visitar você vem aqui toda semana, tem ônibus direto e tal. E aí eu aceitei. Eu peguei meu carro, cheguei lá por volta das 3 da tarde, saí daqui 7, 6 da manhã, mais ou menos assim. Cheguei lá, uma serração imensa, né? Havia tido uma geada no outro dia também. No dia seguinte teve uma geada, né? Mas era dia 5 de junho. Vejo que eu fui contactado ali final de maio, mas dia 5 de junho foi que eu fui para lá. E quando cheguei lá, o reitor me recebeu e me contou um pouco a história, né, que estava com um problema lá porque a eleição não havia sido homologada. E a candidata eleita, a professora Carla Comerlato Jardim, que depois teve 2 mandatos como reitora, né, e ainda elegeu sua pró-reitora de desenvolvimento institucional, a Nídia Heringer, né, acabou sendo eleita e reeleita agora. E o Caio me mostrou, né, a instituição, falou um pouco dela e disse que no outro dia ele ia me apresentar ali para o servidor da reitoria, chamou todo mundo, e assim ele fez. Eu dormi lá na casa da minha tia, no outro dia eu fui para a reitoria, ele fez uma reunião comigo lá no hall da reitoria e me apresentou para todo mundo. E quando ele fez isso, ele disse que estaria saindo, né, e que não voltaria mais e que confiaria no meu trabalho. O que aconteceu foi que ele foi embora, simplesmente assim. A gente manteve toda a equipe e eu comecei a fazer um processo de restauração da confiança, né, porque havia um processo de desconfiança em relação à eleição. E para isso eu fiz muitas reuniões, conversei com todos os candidatos, conversei com a Procuradoria, com o Ministério Público, CGU, conversei ali também com o Conselho Superior, com os conselheiros, né? E com a comissão eleitoral, né, que é a principal comissão eleitoral, para ver o que aconteceu. Bom, depois de uns 2, 3 dias conversando, e eu não conhecia ninguém ali, eu já percebi que havia uma armação. Eles tinham armado uma situação para o Conselho Superior não homologar. No dia da homologação, chegaram com um envelope pardo, com a denúncia vazia, botaram na mesa. E falaram bem assim para os conselheiros: se vocês homologarem o resultado da eleição, vocês estão compactuando com desvios de conduta dessa instituição. E aí os conselheiros disseram, vamos aguardar. Só que não tinha mais prazo, porque o mandato do reitor estava se encerrando. E ele não quis ficar no cargo porque ele é muito ético e o pró-reitor dele foi candidato e perdeu a eleição. E por isso que ele não quis ficar no cargo. E por isso que eu fui parar lá no Farroupilha. A gente chegou à conclusão, em pouco menos de uma semana, né, conversando com dezenas de pessoas, de que não havia problema nenhum no processo e que era uma tentativa de fraudar o resultado das eleições. Então, posso dizer para vocês que lá em Santa Maria a gente fez o trabalho de restauração da democracia na instituição. A reitora foi eleita corretamente, dentro de um processo limpo e totalmente com equidade. A comissão eleitoral fez um belo trabalho, mas pessoas de má fé fizeram isso no sentido de, como última cartada, como uma das pessoas me falou no final. Quando eu estava lá, era a nossa última cartada. E aí eu dei aquele velho sermão, avisei, né? Vocês colocaram a instituição de vocês em intervenção como se fosse um jogo. Isso aqui prejudica muito a imagem institucional. E a professora Carla, a professora Nídia, vem fazendo um trabalho de já mais de uma década de restauração da ética, da qualidade dos cursos, né? E também de um bom ambiente de trabalho, com práticas de comunicação não violenta para que isso nunca mais aconteça, né? E eu vejo que eles têm tido muito sucesso em relação a isso.
Então essa foi minha experiência, então, lá em Santa Maria, no Farroupilha. Uma experiência da qual eu me orgulho muito e acredito que tenha contribuído para a restauração da democracia naquela instituição. Uma coisa também que pouca gente sabe é que nós implantamos lá a ouvidoria, seguindo o nosso regulamento do IFSC, que a gente tinha implantado a ouvidoria aqui em 2011, com o regulamento aprovado. Nós implantamos a comissão de ética, usando o nosso regulamento do IFSC também. Nós implantamos lá, levamos informações para o regimento do Farroupilha, que eles tinham dificuldade. Nós levamos lá a nossa portaria de flexibilização de jornada de trabalho, que eles também não tinham. Levamos a implantação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, que eles também não possuíam. E com isso a gente conseguiu contribuir muito para que a nossa experiência no IFSC pudesse, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do Farroupilha. Por isso que, graças a Deus, eu vou lá, sempre sou muito bem recebido, com muito carinho, e mantenho uma relação de amizade com as leitoras até hoje, exatamente pelo meu papel. Não conhecia ninguém, trabalhei de forma isonômica, impessoal, e conseguimos restaurar o que era correto. O correto era a reitora eleita ser nomeada e homologada, nomeada e assumir. Foi o que a gente ajudou a fazer. Beleza? Valeu, por hoje é só. Depois eu vou contar para vocês a experiência também no Paraná, onde a gente entrou por conta de um desvio de mais de 11 milhões de reais na educação à distância. Eu conto para vocês isso em outra hora. Isso envolve mais caso de polícia, né? Já envolve mais questões mais sérias, inclusive com ameaças à minha própria integridade ali, que eu recebi alguns recados, e eu vou contar para vocês sobre isso. Valeu!